Olá, turma do nono ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma correção da atividade da segunda semana, né? Agora do período de 10 a 14 de maio. Revendo mais uma vez o conteúdo de ângulos opostos pelo vértice, adjacentes, correspondentes, alternos e colaterais. A atividade trouxe um pequeno resumo, né? Onde a gente apresenta aqui os ângulos correspondentes. E nós temos aqui os ângulos opostos pelo vértice, como você pode ver na figura, né? Duas retas ao se cruzarem em um ponto comum, elas vão sempre formar 4 ângulos, cujos ângulos que ficam assim de frente, né? Um de frente para o outro aqui, ó, da direita e da esquerda, o alfa, são iguais, beta de cima e de baixo. Mas que também, né? Esses dois ângulos vizinhos, que a gente chama de ângulos adjacentes, eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. E quando a gente fala de uma transversal, né, de duas retas cortadas por uma transversal, a gente vai ter aqui um conjunto, né, de 8 ângulos. E aí esses 8 ângulos a gente tem uma classificação para eles. A gente chama eles de correspondentes, de colaterais e de alternos, de acordo com a posição de cada um deles. Os correspondentes, aí a gente pode ver aqui, né, até a cor ajuda. A e E são correspondentes, assim como o D e o H, o B e o F, o C e o G. O que a gente pode entender sobre ser correspondente? É estar do mesmo lado da transversal e está um interno e o outro ser externo. Então, aqui, ó, o A está do lado direito externo e o E do lado direito interno. Então, eles são correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, que possuem a mesma medida. Aí, se você observar aqui também, né, ó, aqui são os opostos pelo vértice, que também são congruentes. Os colaterais, aí os colaterais se dividem em internos e externos. O que são colaterais também? Os colaterais, eles precisam estar também do mesmo lado dessa transversal, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, quando eu digo colaterais internos, são os dois ângulos internos aqui. Por exemplo, o D e o E são ângulos colaterais internos. O A e o H são ângulos colaterais externos, ou seja, eles estão do mesmo lado da transversal, só que o Fá está na parte interna e o outro na parte externa. E os ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, isso quer dizer que a soma deles tem que dar 180 graus. E o outro conjunto desses ângulos são chamados os ângulos alternos, eles alteram de lado, tá? Então, a gente tem os alternos internos e os alternos externos. Como eu disse, eles alteram o lado da transversal. O ângulo A é alterno externo com o ângulo G. Ó, ele tá. São os dois ângulos que estão fora e estão em lados diferentes, assim como o B é alterno externo do H. O C é alterno interno com o E e o D alterno interno com o F. E os ângulos alternos são ângulos congruentes, também são ângulos que possuem a mesma medida. Então, diante disso, a gente vai para a atividade. A questão diz assim, observe a figura abaixo e responda. Olha aqui uma figura extremamente semelhante à imagem que a gente viu anteriormente. E aqui ele diz bem direitinho, ó, a região externa, composta aqui pelos ângulos 1 e 2, região interna 3, 4, 5 e 6 e terminando a região externa, os ângulos 7 e 8. Ele quer saber qual é o valor da soma dos ângulos 1 e 8. Quando eu olho para o ângulo 1 e para o ângulo 8, o que eles são? Eles estão do mesmo lado, só que aí aqui, eles estão do mesmo lado e são todos dois externos. Então, eles são colaterais externos. E por eles terem corzinhas diferentes, o que você pode entender? Que a soma deles vai dar um ângulo de 180 graus, justamente por eles serem colaterais externos. E todo par de ângulos colaterais são ângulos suplementares. Como são classificados os ângulos 3 e o 5? Alternos e internos. Olha, alterno porque eles estão 1 e o
um de cada lado da transversal e internos, porque eles estão nessa região interna. E o C, ele pede que a gente indique apenas um par de ângulos colaterais externos, mas aqui eu mostro para vocês o 1 e o 8, que é o caso aqui foi do item A, e o 2 e o 7, eles são colaterais externos. Se eu quisesse perguntar quais são os colaterais internos, são o 3 e o 6, e o 4 e o 5. A questão de número 2 diz assim, sendo M, esses dois tracinhos significam o quê? Que as duas retas são paralelas, M e N são paralelas. Determine o valor de A em graus da figura seguinte. Tá aqui o valor de A, esse ângulo, é um ângulo interno, tá? Esse vermelhinho. Então, assim, o que que a gente tem aqui na composição da imagem? A gente tem que esses dois ângulos aqui, que tem a letrinha B, que são duas expressões, 3B menos 11 e 2B mais 6, eles são ângulos correspondentes. Eles estão do mesmo lado da transversal, um é interno e o outro é externo. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, a gente vai igualar esses dois ângulos e vamos acabar tendo aí, compondo uma equação de primeiro grau. Então, 3B menos 11 graus dá igual a 2B mais 6 graus, trazendo B para o primeiro membro, né? 3B menos 2B vai dar B, e 6 mais 11, 17 graus. Lembre-se que 17 graus aqui foi o valor encontrado na letra B, mas a questão quer que a gente encontre o valor de A. E o valor de B aqui não é esse ângulo completo aqui, né? Para a gente saber esse ângulo amarelinho, eu tenho que colocar o 17, substituir o 17 na letra B da expressão. Então, na primeira aqui, que é 3B menos 11 graus, fica 3 vezes 17 menos 11, vai dar 51 menos 11, vai dar o quê? 40 graus. Ou seja, o ângulo amarelinho é 40 graus. A gente já viu que se a gente pegar esse ângulo amarelinho e somar com o vermelho, que são ângulos adjacentes, eles vão ter que dar o quê? 180 graus. Então, o A mais 40 dá igual a 180, então A vai ser 140 graus. Questão de número 3. Vão ficando um pouquinho mais difíceis, né? Mas é bom porque a gente fixa o conteúdo. Quanto vale o ângulo θ na figura? O ângulo θ é esse ângulozinho aqui, parece um zero cortado ao meio, tá? Você vê que ele já está todo feito aqui a composição. Algumas figuras a gente precisa fazer uma composição extra dela para a gente determinar os ângulos. E às vezes a gente tem mais de uma opção para fazer isso. Então, nessa questão 3, eu comecei o seguinte. Uma das opções foi essa, ó. Traçando uma reta transversal perpendicular a essas outras duas aqui, como se vê na imagem, junto ao vértice do ângulo θ, ela dá origem a dois triângulos retângulos, né? Ó, a gente fechou a figura e como a transversal, eu estou dizendo que ela é perpendicular, quando eu digo isso, o que que acontece? Essa transversal, quando ela é perpendicular, ela vai formar quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus. Então, no que a gente traçou essa perpendicular aqui, a gente criou dois triângulos retângulos, né? Porque um dos ângulos de cada triângulo desse é um ângulo de 90 graus. E aí, a gente fazendo a complementação dos ângulos, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu coloquei 20 graus, por quê? Porque ele é um ângulo oposto pelo vértice aqui. Então, isso aqui é 20, aqui também vai ser 20. Esse aqui é 30, aqui também vai ser 30. Então, quando eu olho para esse triângulo 1, que eu já tenho 20 graus, um ângulo de 90, para eu saber esse aqui, basta eu fazer a soma, né, dos três ângulos para dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, esse x aqui, 180 menos 110, eu vou ter igual a 70 graus, ou seja, esse ângulozinho aqui que está representado pela letra x vale 70. A mesma coisa eu fiz no triângulo 2. 30 mais 90 mais y dá 180. Então, eu achei o y como sendo 60 graus. E aí, se essa aqui é uma perpendicular, uma transversal perpendicular, quando eu faço a soma desses três ângulos, x mais o θ e mais o y, eu vou encontrar 180 graus. São três ângulos adjacentes.
Então, se eu já tenho x e já tenho y, cuja soma deles dois é 130, 180 menos 130 dá igual a 50 graus. Então, esse ângulo θ dá igual a 50 graus. Agora, existem outras possibilidades da gente remontar essa figura. Essa transversal que foi colocada aqui, ela poderia ter sido colocada aqui, poderia ter sido colocada mais à frente. Ou seja, de qualquer forma que eu colocasse uma transversal ali, eu iria fazer a composição de triângulos. E pelas informações que a gente já tem de estudos com relação aos ângulos do triângulo, a gente chegaria nessa resposta aí. Então, para a questão 3, o ângulo θ ele vale 50 graus. A questão 4 diz assim: dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule os valores dos ângulos A e B. Se aqui ele só dissesse assim, calcule a soma dos ângulos A e B, a gente não precisaria nem resolver, calcular, encontrar x, porque A e B são ângulos colaterais internos. E os ângulos colaterais internos, eles são suplementares, ou seja, a soma deles eu já saberia que daria 180 graus. Mas ele não quer saber a soma, ele quer saber quanto vale o A e quanto vale o B. Então, a gente tem aqui, ó, os ângulos 10x mais 10 e 20x menos 40, eles são alternos externos, ó. Eles estão em lados opostos da transversal e na área externa. E aí, eles são congruentes. O que isso significa? Possui a mesma medida. Então, a gente vai compor uma equação de primeiro grau, fazendo um igual ao outro. Então, 20x menos 40 igual a 10x mais 10, eu vou encontrar x no valor de 5 graus. Lembre-se que eu estou encontrando o x e não o valor desse ângulo azul. Se B é igual a 10x mais 10 e substituindo o x pelo 5, o meu B vai ser 60 graus. Então, sendo A mais B, ó, os ângulos colaterais internos dando 180, logo A vai ser 180 menos 60, vai ser 120. Se A é 120 e B é 60, a gente tem a alternativa C como resposta da nossa questão. Questão de número 5. Essa questão é muito interessante. Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule A mais B. Gente, eu fiz aqui esse cálculo todinho, vou mostrar para vocês, mas no final eu vou dizer como que essa questão seria tão fácil, né? Então, aqui, quando a gente olha para 5x menos 10 e 3x menos 38, a gente já observa que eles são ângulos correspondentes, tá? Ou seja, um interno e um externo do mesmo lado da transversal. E ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, possuem o mesmo valor. E a gente vai mais uma vez compor uma equação de primeiro grau para achar o x e encontra x igual a 24 graus. Mas ele quer a soma de A mais B. Bom, teoricamente, para eu achar esse B, para eu achar o A, por exemplo, o A aqui ele é um ângulo oposto pelo vértice, né? AX menos 10, então são iguais. Então, A eu encontro aqui, substituindo x por 24, 5 vezes 24 menos 10 vai dar 110, que é 120 menos 10. Encontrei o A, 110. O B, o B e o ângulo azul aqui são ângulos adjacentes. Então, são ângulos que a soma dá 180 graus. Então, eu encontro B, 70. Então, fácil, né? A mais B igual a 110 mais 70 igual a 180. Só que mais fácil ainda seria a gente fazer o seguinte, fazer a transposição desse ângulo B, rosinha, para cá, porque esse ângulo B, vou trazer ele bem para cá para você enxergar. Bem, olha aqui. Pronto. Olha aí, ó. Esse ângulo B é correspondente a ele aqui, ó. São ângulos correspondentes, um ângulo interno e um ângulo externo, eles são iguais também. E aí, quando você faz a transposição desse ângulo B para esse outro lado aqui da reta, então, se ele quer A mais B, independente de quanto seja o A e de quanto seja o B, a soma deles já daria 180 graus. Mesmo que eu não precisasse calcular o valor de x, eu já saberia que A mais B
é igual a 180 graus, só fazendo a transposição desse ângulo aqui para cá, por eles serem ângulos correspondentes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da correção. Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? Um grande abraço.